20 ao versículo 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela possa nos alimentar nessa manhã, que ela possa gerar vida em nossos corações, que ela possa gerar mudança em nós, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos, aos domingos pela manhã, falando sobre a unidade da igreja. Hoje vamos falar sobre Jesus, o fundamento dessa unidade. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você. O que mais aproxima pessoas? Interesses comuns ou um propósito maior? Eu vou repetir. O que mais aproxima pessoas? Interesses comuns ou um propósito maior? Eu sei que nem todos gostam ou assistem futebol, mas provavelmente você já deve ter visto um estádio de futebol num dia de jogo, um jogo importante. Como é que ele fica? Cheio de pessoas, não é verdade? E as pessoas ali, elas se aproximam baseadas em quê? No interesse comum. São pessoas que torcem pelo mesmo time, a maioria está vestindo a mesma camisa, gritam e se abraçam como quando o seu time faz um gol, não é verdade? Mas quando acaba o jogo, o que acontece? Cada um, João 7,53, cada um vai para a sua casa. Então, interesses comuns ou interesses em comum podem agrupar pessoas por um determinado momento, mas não manterão essas pessoas unidas. Somente um propósito maior fará com que pessoas persistam ou perseverem em andar unidas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Se nós tratarmos a igreja como um lugar onde pessoas se reúnem por algum interesse em comum, essa unidade, ela não vai perdurar. Porque quando acabar o culto, daqui a 4 horas, já que ninguém reclamou, então a gente vai. Quando acabar o culto, provavelmente você vai para onde? Para a sua casa. Então, interesses incomuns não vão contribuir para a unidade da igreja.
É por isso que nós precisamos entender que a unidade da igreja, ela está fundamentada em quem? Em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Ele é o elo que nos une. Cristo é o elo que nos une, não os interesses que nós temos em comum. Jesus aqui, pode colocar por favor o texto, João 17, 20. Este capítulo de João é conhecido como a oração sacerdotal de Cristo. É a oração que ele faz antes de ser levado preso, para depois ser crucificado. E nesta oração, Jesus, ele abre o seu coração. É uma oração muito longa, nós só lemos um pequeno pedaço, um pequeno trecho. Mas Jesus, nessa oração, ele abre o coração diante do Pai, e ele pede por muitas coisas, mas ele pede principalmente pela unidade da igreja, pela unidade do povo de Deus. Começando no versículo 20, veja o que Jesus diz nesta oração: não peço somente por quem? Por estes, e a estes, ele estava se referindo a quem? Aos apóstolos, aos discípulos que estavam ali do lado dele. Jesus, enquanto ele ora, ele disse: Pai, eu não peço somente por estes que estão aqui comigo, mas eu te peço também por aqueles que vierem a crer em mim, e entre esses estão quem? Nós. Então lá atrás, há 2000 anos aproximadamente atrás, Jesus já estava orando por nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele estava dizendo: Pai, eu não peço só por estes, mas eu peço por aqueles que ainda virão a crer em mim. Agora veja, as pessoas pelas quais Jesus está orando virão a crer em Jesus por meio do quê? Olha o que está escrito aqui: por meio da palavra que eles falarem. Você entende o que está acontecendo aqui? Jesus estava orando por aqueles que estavam ao seu lado, para que eles continuassem a obra de Cristo, pregando o Evangelho, para que outras pessoas viessem a crer. Então a missão da igreja, como a gente já pregou aqui várias vezes, é continuar pregando o Evangelho, para que pessoas venham a crer em Jesus. Você pode dizer amém? Essa é a missão da igreja, e Jesus estava orando por isso. Agora, quando Jesus diz: eu não peço somente por estes, mas eu peço também por aqueles que vierem a crer em mim, Jesus está nos dando uma informação muito valiosa. A unidade da igreja, ela não pode ser vivida em apenas um momento da sua história. A unidade da igreja deve acompanhar toda a história da igreja até a volta de Cristo. Você pode dizer amém? Não se trata apenas de uma unidade momentânea, não se trata apenas de viver um momento de unidade, mas é viver esta unidade até que Ele venha. Até que Ele venha. Por quê? Porque Jesus orou por isso, irmãos. Se isso não fosse importante, Jesus estaria aqui orando por isso, sim ou não? Se Ele orou é porque é muito importante. Então Jesus aqui está orando pela unidade da igreja. Eu não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer. Jesus já estava orando por isso. Mas pastor, nesse versículo 20 eu entendo que Jesus está orando por aquelas pessoas que estavam com Ele. Jesus estava orando por aqueles que vierem a crer em mim, mas eu não vi aí nada falando sobre unidade. Porque temos que continuar a ler o texto, versículo 21. Jesus orou para quê? Pode ler, por favor.
Aqui está a unidade que você estava procurando. Volte ao versículo 20, por favor. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, vírgula, continua no versículo 21, a fim de que todos sejam. Então Jesus está falando sobre o que, igreja? Jesus está falando sobre o que? Unidade. O objetivo do Pai é que a igreja seja um. E sabe qual é o modelo? O modelo é o próprio Deus. Nós vamos ver mais à frente. Aliás, vamos ver aqui no versículo 21. O modelo é o próprio Pai. Olha o que Jesus continua depois do ponto final. Olha o que Jesus continua falando. Volte ao versículo 20, por favor. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, vírgula, versículo 21, a fim de que todos sejam um. Aqui Jesus conclui a frase, mas depois ele apresenta o modelo. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quem é o modelo de unidade para a igreja? É o próprio Deus. Ele diz, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu estou em ti, também eles estejam em nós. Veja que Jesus está orando e ao mesmo tempo ele está apresentando o modelo de unidade. Se o objetivo de Deus não fosse a unidade do seu povo, por que Jesus iria orar pedindo a fim de que todos sejam um? Assim como o Pai e o Filho vivem em perfeita união e comunhão, Ele espera que a sua igreja viva da mesma forma. Meus irmãos, o nosso Deus, Ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando Ele se apresenta de uma forma só, o Deus, o Senhor da igreja. Então, a unidade de Deus ela é tão perfeita que 3 pessoas existem numa unidade que Ele se apresenta como um só. E esse é o modelo que Ele quer para a sua igreja. Várias pessoas de várias maneiras de pensar, culturas, ensinamentos, etnias, mas todos unidos debaixo do mesmo propósito. Lembra do que eu falei semana passada? Fomos chamados por uma vocação. E através da vocação encontrarmos um propósito. Qual é o propósito? Unidade. Então veja, Jesus está orando, não somente por aqueles, mas por todos os que viriam a crer, por meio da pregação da igreja, a fim de que todos sejam um. E ele apresenta um modelo. Quem é o modelo da unidade da igreja? O próprio Deus. Agora, preste atenção no final do versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para quê? Para que o mundo creia que tu me... Para que o mundo creia. Eu quero te fazer uma pergunta. O mundo vai crer numa mensagem que é pregada por um povo dividido? O que você acha? O mundo crerá na mensagem de um povo que não vive em unidade? Sim ou não? É claro que não.
É por isso que se faz tão importante que a igreja entenda e lute e defenda a sua unidade. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho não pode ser pregada por uma igreja dividida. Porque quando você prega o Evangelho lá fora, e pessoas creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para onde você traz essas pessoas? Para onde você traz elas? Para a igreja. E quando elas chegarem aqui, elas têm que ver quem? O pastor, a esposa do pastor, a família do pastor. Tem que ver você, tem que ver quem? Cristo. Mas Cristo é visível. A quem essas pessoas enxergam? A nós. Então elas têm que ver Cristo em nós. Elas têm que olhar para nós e ver refletido em nós a unidade de Cristo. Posso ouvir um amém? Então veja na sua oração o que Jesus está nos ensinando. Ele diz: Pai, eu oro por estes, mas também oro por aqueles que crerão, por meio da palavra que for pregada, para que todos, ou a fim de que todos sejam um, e como nós somos unidos, ó Pai, que o teu povo também seja unido. Para quê? Para que o mundo creia, para que a mensagem deles seja ouvida, para que a igreja, quando anunciar as boas novas, tenha autoridade no nome de Jesus. Autoridade. E nós temos que entender, meus irmãos, que a divisão, ela rouba a autoridade da igreja. Quando nós nos lançamos em propósitos diferentes, quando nós tentamos semear na igreja aquilo que não vai unir, mas vai dividir, nós estamos roubando a autoridade. Uma igreja dividida, ela não tem autoridade para pregar o Evangelho. Um povo dividido não chega a lugar nenhum. Aliás, Cristo disse que uma casa dividida, ela não subsistirá. Então nós temos que entender, meus irmãos, que o propósito de Deus para a igreja é que a igreja seja um só corpo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E o modelo é o próprio Pai. O Pai é um, e nós também precisamos ser um só corpo. Versículo 22. E eu lhes transmiti a glória que me deste, mais uma vez Jesus dizendo, para que sejam um como nós o somos. Veja o que Jesus está falando aqui. E eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Como Deus transmite a glória que ele recebeu do Pai? Jesus disse, falando com a igreja, fazendo uma promessa, lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no final ele faz uma promessa. O que ele diz? Estarei com vocês até o fim dos tempos. Como que Cristo compartilha a sua glória? Quando ele está presente no meio da igreja. Quando o povo de Deus se reúne, a glória dele se manifesta neste lugar. Você pode dizer amém?
Então a glória de Deus ela vai se manifestar num povo que está unido. Onde há divisão, a presença de Deus vai se manifestar? O que você acha? De maneira nenhuma. Então a nossa unidade, ela também traz a presença de Cristo para o nosso meio. Eu quero que você entenda que quanto mais Cristo governa o coração, mais saudável é a comunhão. Eu vou repetir. Quanto mais Cristo governa o coração, mais saudável é a comunhão. Quanto mais Cristo governar o seu coração, mais saudável será a nossa comunhão. Você pode dizer amém? A nossa união, ela depende de Cristo governando os nossos corações. Porque ele transmitiu a glória. A presença dele está disponível para quando o seu povo clamar, amém? Mas o propósito é para que sejam um, como nós o somos. Versículo 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam o quê? Aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. A unidade, ela não é algo natural. Não é. Principalmente nos nossos dias, onde as pessoas estão cada vez se isolando mais. Nós vivemos hoje numa época onde a tecnologia, ela tem nos ajudado muito, mas ela também tem roubado de nós muitas coisas. Tem roubado de nós a capacidade de lidar com pessoas. Porque hoje em dia as pessoas se falam muito no campo virtual. E no campo virtual existe um distanciamento. Você não está ali do lado da pessoa. Você está longe. Está falando como se ela estivesse ali do seu lado, mas você está longe. E quando você fala com alguém longe, não há crescimento. Não existe mais olho no olho. Não existe mais um ajudando o outro a crescer, porque na verdade nós estamos distantes. E pessoas isoladas morrem. Você sabia disso? Pessoas isoladas morrem. Deus não nos criou para vivermos de forma isolada, meus irmãos. Quantas vezes eu já escutei pessoas na igreja dizendo: não, eu só venho aqui para prestar o meu culto. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero saber da vida de ninguém. Eu venho, presto o meu culto, quando o pastor diz amém, eu vou embora para minha casa e só vejo o povo na outra semana. Isso não é corpo de Cristo. Por mais que você talvez adore isso, isso não é o que Deus quer para nós. Ah, pastor, mas eu já me machuquei muito. Ah, pastor, mas eu já me magoei muito com o povo da igreja. E já não aconteceu a mesma coisa na sua família que não é crente? Você também já não se magoou na sua casa com pessoas que não são crentes? Sim ou não? Porque no fundo, quem magoa não é o crente ou o não crente, é o ser humano. O ser humano é assim.
Mas assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, nós também somos chamados a amar pessoas e nos entregarmos por elas. Você pode dizer amém? Porque unidade não é algo natural. Tanto é que Cristo fala aqui, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados. Não é algo natural. Eu não acordo de manhã e digo, hoje eu vou ser unido com alguém. A gente hoje está acordando não querendo ver ninguém. Tem gente que fala assim, pastor, antes do meio-dia sou igual um bicho. Se cruzar no meu caminho eu rosno e mordo. Eu escutei uma misericórdia, aí é misericórdia mesmo. Porque a unidade não é algo natural. Dá trabalho. Jesus disse na sua oração, Pai, que eles sejam aperfeiçoados. Isso quer dizer que nós temos que buscar a unidade de forma intencional. Se não tivermos a intenção, não faremos. Eu não posso mudar a sua cabeça. Eu não posso mudar a sua maneira de pensar. A única coisa que eu posso fazer é subir aqui nessa plataforma, neste altar, e pregar aquilo que Deus manda. Mas eu creio que Deus está mandando falar sobre essas coisas porque Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar em nós. Ele quer começar a mover essa igreja na direção de uma unidade que não é feita pelos homens, mas ela é feita pelo próprio Deus. Mas nós temos que buscá-la. Deus não vai derramar um balde de unidade sobre a nossa cabeça. Deus não vai dizer assim, olha aí gente, toma chuva de unidade sobre vocês. Não é assim que funciona. A unidade ela tem que ser buscada. Porque a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, vai sempre nos empurrar para o individualismo. Jesus, ele era fantástico nas suas histórias. Quando perguntaram a Jesus, quem é o nosso próximo? Jesus contou uma história. Ele disse que um homem saiu para negociar e no meio do caminho ele foi assaltado e foi deixado à morte. Naquele momento passou um sacerdote. E a figura de um sacerdote representava a mais alta figura religiosa da época. E Jesus disse que aquele homem estava lá, foi assaltado, espancado, surrado e foi deixado ali para morrer. E passa o sacerdote, e quando vê aquele homem caído ali precisando de ajuda, Jesus disse que aquele homem passou ao largo e foi embora. Jesus disse que em seguida passou quem? Um levita, que era um homem que trabalhava no templo, que estava acostumado a servir na casa do Senhor. E da mesma forma, quando viu aquele homem caído no chão, ele passou ao largo e foi embora e deixou aquele homem lá agonizando. Mas passou uma terceira pessoa e Jesus não fazia nada ao acaso. Ele disse que aquele terceiro homem, ele era um samaritano, e samaritanos e judeus se odiavam, e ele disse de propósito que a única pessoa que parou para ajudar aquele judeu foi quem? Um samaritano. E aquele homem desceu do seu cavalo, cuidou das suas feridas, o levou até uma estalagem, e chegando lá deixou o dinheiro com o dono da estalagem e disse, olha, cuide desse homem, aqui está o dinheiro com as despesas, e se você gastar alguma coisa além, eu vou voltar aqui e vou cobrir essas despesas. O sacerdote passou ao largo, o levita passou ao largo, mas um samaritano parou e ajudou aquele homem.
Eu vou repetir, a nossa natureza pecaminosa sempre vai nos empurrar para onde? Para o individualismo. Eu quero resolver o meu problema. Mas o Espírito de Deus tem o poder de mudar o nosso coração. Amém, igreja? Tem o poder de mudar isso em nós, de nos tirar desse individualismo, de tirar de nós esta maneira de pensar, onde nós só pensamos em nós mesmos e não pensamos no próximo, nesta maneira de enxergar as bênçãos de Deus, que quando alguém é abençoado, ao invés de eu me alegrar com a bênção do irmão, eu reclamo dizendo: Deus, mas aonde está a minha bênção? O Espírito de Deus, Ele quer mudar isso no meio do seu povo, porque unidade é algo que Deus deseja no meio da sua igreja. Posso ouvir um amém? E Deus quer arrancar de nós essa natureza pecaminosa, esta maneira reprovável de pensar, onde nós somos arrastados pelo egoísmo desse mundo e não nos importamos mais com o próximo. Meus irmãos, o que Deus está nos pedindo não é algo impossível. Não é. Não é algo que você não possa fazer. É algo que todos nós podemos fazer. É possível caminharmos na direção da unidade se todos nós nos esforçarmos. É um esforço. Cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Nós fizemos um momento de oração aqui, não fizemos? Ficamos de pé, demos as mãos, perguntamos o nome da pessoa, sim ou não? Você perguntou como que você pode ajudar ali em oração, sim ou não? Ok. Você lembra o nome da pessoa pela qual você orou? Quem lembra aí, levanta a mão. Tem gente que já esqueceu. E você que lembra o nome dessa pessoa, você lembra o nome da outra pessoa? Porque tinha duas, uma de cada lado. Quem é que lembra o nome das duas pessoas aí? Ó, já baixou uma quantidade de mão. Ó. Agora, quem é que lembra o nome das duas pessoas e o pedido das duas pessoas? Levanta a mão aí. Está cada vez diminuindo mais. Agora, quem vai orar durante a semana por essas pessoas? Você entende o conceito de unidade? Unidade não é só um momento. Ah, pastor, eu já orei lá na igreja, está bom. Mas quando essa pessoa for para casa, ela continua enfrentando essa luta, sim ou não? E você pode continuar intercedendo por ela. Unidade é eu parar de me importar só comigo e me importar também com o meu irmão. É me importar também com o próximo, é me importar com aquelas pessoas a quem nós chamamos de irmãos. Porque nós somos uma família de fé, somos ou não somos? Então nós temos que nos esforçar para caminharmos na mesma direção e na direção da unidade. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que lutar pela mesma causa. E a causa é a mensagem da cruz. A causa é a mensagem do Evangelho. A causa é ganhar almas. A causa é proclamar as boas novas. A causa é ver o meu irmão caído e levantá-lo. A causa é ver alguém passando dificuldade e chegar lá e ajudá-lo. A causa é nós sairmos do nosso mundinho e ajudarmos aqueles que estão precisando. Ah, mas isso não é problema meu. Ora, se nós somos um só corpo, então é problema nosso. Posso ouvir um amém? Se é um só corpo, a luta do meu irmão é problema meu. A dificuldade da minha irmã é problema meu.
A questão é que o mundo está nos tornando pessoas individualistas. E a palavra de Deus, ela está nos trazendo o que Deus quer. E Deus não quer um povo individualista. Deus quer um povo unido. E unidade dá trabalho. Tem que se esforçar. Tem que lutar. Cada um tem que fazer a sua parte. Nós temos que mudar essa maneira de pensar, onde daqui a pouquinho você vai se despedir de alguém e vai dizer assim: irmão, até semana que vem. Por que até semana que vem? Porque a igreja não é para viver assim. Coloca por favor, Fernandinho, Atos capítulo 2, versículo 42. Veja como vivia a igreja na época dos apóstolos. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Pode passar, por favor. Todos os que criam estavam o quê, irmãos? Lembra da oração de Jesus? Eu oro por estes, mas oro também por aqueles que virão a crer. E aqui diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo era uma época de perseguição. O Império Romano perseguia a igreja. Quando a pessoa se convertia, muitos perdiam as suas casas, não perdiam os seus trabalhos. E quem é que amparava essas pessoas? A igreja. Por isso que Lucas diz que tinham tudo em comum, ou seja, ninguém passava necessidade, porque a igreja se ajudava. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente. O que significa diariamente? Diariamente significa o quê? Todos os dias. E por que hoje a igreja só vem para o culto uma vez por semana? E por que o povo de Deus hoje só se fala uma vez por semana? Não é o que Deus quer. Não é. Ah, pastor, mas como é que a gente vai fazer nos outros dias? Meu Deus do céu, nós temos células, nós temos culto terça-feira de manhã, nós temos culto quinta-feira à noite, tem culto domingo de manhã, domingo de noite. Por que você só vê o seu irmão, a sua irmã uma vez por semana? Não é o que Deus quer. Diariamente, e veja a palavra que Lucas usa, eles perseveram, porque essa unidade dá trabalho, gente. Tem que ser na marra, tem que querer. Mas eles perseveravam todos os dias, unânimes aonde? No templo. Todos os dias eles estavam no templo, mas todos os dias eles também estavam onde? De casa em casa. Porque o corpo de Cristo, ele tem que viver o quê? Unido. E o elo dessa unidade é quem? É Cristo. O que unia aquelas pessoas não era o interesse em comum, o que unia aquelas pessoas era Cristo. Eles iam todos os dias para o templo porque eles queriam encontrar quem? O povo de Deus e o próprio Cristo. Eles iam todos os dias para casa partir o pão
e tomar as suas refeições, porque eles queriam ver o povo de Deus e queriam ver quem? Cristo. Todas as vezes que eu saio da minha casa e eu venho para este lugar, eu quero ver o povo de Deus, mas eu também quero ver Cristo. Essa é a motivação. E se eu só faço isso uma vez por semana, alguma coisa está errada. Meus irmãos, a Bíblia diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas muita gente não está vindo à casa do pão buscar o pão, está se alimentando lá fora. Você já comprou pão em farmácia? Pão vende aonde? E a palavra de Deus a gente aprende aonde? A gente precisa entender para o que nós fomos chamados. Nós precisamos lutar a mesma causa, nós precisamos sair do individualismo, nós precisamos entender o propósito que nos une, e o propósito que nos une é proclamar o Evangelho, e as pessoas não crerão na mensagem de uma igreja dividida. Por isso se faz importante, meus irmãos, esforço. Esforço. É uma barreira que nós temos que vencer. É uma barreira. Eu já falei aqui, pessoas hoje não visitam mais umas às outras. Por uma série de motivos. Mas o principal motivo é: pastor, eu não quero ninguém lá na minha casa não. Não quero porque vão falar da minha casa, vão falar dos meus móveis, vão falar que a minha casa está desarrumada. Jesus chegava na casa das pessoas. E sabe qual era a preocupação dele? Quando Jesus chegava na casa de alguém, sabe qual era a preocupação dele? Pregar o Evangelho. Teve um episódio que ele entrou na casa de Lázaro. E quando ele chega na casa de Lázaro, ele começa a fazer o quê? Pregar o Evangelho. Uma das irmãs de Lázaro parou para ouvir Jesus. Você lembra o nome dela? Maria parou para ouvir. Mas a preocupação da outra irmã, quem lembra o nome da outra irmã? Marta. A preocupação da outra irmã era o quê? Arrumar a casa e servir Jesus da melhor maneira possível. Tem alguma coisa errada em arrumar a casa, gente? Pelo amor de Deus, é claro que não, né? Tem nada de errado em você arrumar sua casa. Não tem nada de errado em você querer servir bem os seus convidados, amém? Mas Jesus não estava ali para isso. Enquanto Maria estava bebendo da fonte, Marta estava perdendo a oportunidade, porque o coração dela estava tomado pelas preocupações deste mundo. O coração dela estava tomado. E ela estava ali diante do Filho de Deus, estava perdendo a melhor parte. E ela foi reclamar com Jesus. Jesus. Aliás, eu particularmente acho que ela foi dar uma bronca em Jesus, né? Mas ela chegou para Jesus: o senhor não se importa? O senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? Que a minha irmã está aí parada sem fazer nada? O que Jesus falou para ela? Marta, você está tão ocupada com tantas coisas, e tão pouco é necessário. Mas Maria, ela escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. O que eu quero dizer com isso? Que hoje nós paramos de ir
ver as pessoas, porque estamos preocupados com amenidades, com futilidades. A coisa mais importante dentro da sua casa é você e a sua família. Quando você vai visitar alguém, a coisa mais importante que você vai ver lá é a pessoa que você foi visitar. Mas nós estamos lotados de parâmetros do mundo na cabeça. Meus irmãos, unidade dá trabalho. Mas não podemos usar isso como desculpa. Não podemos. Todos os dias a igreja, na época dos apóstolos, estava onde? No templo e nas casas. Todos os dias. Hoje a igreja vive longe a semana toda. A gente está lá tocando a nossa vida. Quando a coisa aperta, a gente manda uma mensagem ou liga para alguém, ora por mim, pede uma oração. Mas se nós estivéssemos juntos, você não ia precisar nem pedir, porque a gente ia te ver na hora. Você entende isso? Sim ou não? Se você precisa pedir algo é porque você está longe. Porque quem está perto não precisa pedir, porque todo mundo está vendo. Então pare de ficar longe e se aproxime do povo de Deus. Posso ouvir um amém? Eu quero concluir esta mensagem destacando 5 pontos que eu gostaria que você guardasse. Foram coisas que nós já falamos aqui durante a pregação. E enquanto eu faço essa conclusão, eu quero pedir ao Ministério de Louvor para subir. 5 coisas que nós falamos durante esta mensagem que eu gostaria que você saísse daqui levando isso no seu coração. Primeiro, a unidade é para a igreja em todos os tempos até a volta de Cristo. Amém? A unidade é para a igreja em todos os tempos até a volta de Cristo. Não é algo para um momento apenas. É algo para exercermos, para praticarmos, para sermos aperfeiçoados dia após dia até a volta de Cristo. Segundo ponto. O mundo não vai crer na mensagem do Evangelho pregada por uma igreja dividida. O mundo não vai crer na mensagem do Evangelho pregada por uma igreja dividida. Porque as pessoas, quando ouvirem a mensagem do Evangelho através de nós, elas estão enxergando a gente. E elas precisam ver Cristo em nós. E elas verão Cristo em nós através da nossa unidade. Terceiro ponto. Quanto mais Cristo governar o nosso coração, mais saudável será a nossa comunhão. Quanto mais Cristo governar o nosso coração, mais saudável será a nossa comunhão. Quarto, a unidade não é algo natural, por isso ela deve ser buscada de forma intencional. Se não é natural, eu preciso de intenção. O que é natural, a gente não precisa fazer força, precisa? Você pensa para andar? Alguém fica pensando, eu vou respirar, meus pulmões vão inflar, desinflar, inflar, desinflar. Você pensa nisso? É natural. Faz parte de você. Se eu quiser andar para cá, eu estou pensando em outras coisas e as minhas pernas estão respondendo
sem eu ficar pensando muito sobre isso. É natural, mas aquilo que não é natural precisa de intenção. Não é natural estarmos unidos. Não é natural nos importarmos com o próximo. Então nós temos que ter a intenção. Quinto e último, temos que lutar pela mesma causa. Temos que lutar pela mesma causa. E a causa é a mensagem do Evangelho. É ganhar almas. É proclamar as boas novas. Essa é a causa. E é Cristo quem nos une. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé? Estamos todos congregados aqui. Vamos cantar esse louvor. A nossa unidade. Pode começar. A nossa unidade, ela vem do Pai. Ela excede o nosso entendimento, mas é algo possível. Se nós nos esforçarmos, se nós nos dedicarmos, se nós tivermos a intenção, então será possível. Escrever através
esta semente que foi plantada desde a semana passada, Senhor, que esta semente venha a ser regada pelo Teu Espírito e que ela possa frutificar, Senhor, na forma de uma unidade como o Senhor deseja. Que esta igreja, meu Pai, seja uma igreja unida no mesmo propósito, na mesma causa. Que nós possamos todos caminhar na mesma direção, meu Pai, cuidando uns dos outros, nos importando uns com os outros, amando, Senhor, acima de tudo o nosso próximo. Pai querido, Pai amado, completa a Tua obra neste lugar, Senhor. Transforma as nossas mentes e os nossos corações, para que tudo que o Senhor tem planejado para esta igreja se cumpra, meu Pai. Senhor, nós somos gratos, pois o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial. Que o Senhor venha despertar homens e mulheres que estejam dispostos e dispostas a cumprir a Tua palavra neste lugar, Senhor. Pai querido, Pai amado, leva-nos agora em paz e segurança. Nos dá uma tarde abençoada na Tua presença. Oh Jesus, que esta comunhão maravilhosa, que a Tua presença possa nos acompanhar, meu Pai. E que logo mais, quando estivermos de volta, que o Senhor continue aqui no nosso meio, meu Pai. Que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que o Senhor venha nos edificar. Louvado e bendito seja o Teu nome, para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Que o povo do Senhor diga amém.